Hebreus capítulo 5. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 9. Muito antes de Arão, ou da ordem para a edificação do santuário terrestre, já havia o sacerdócio de Cristo e o santuário celeste. Após libertar o seu sobrinho Ló, bem como o povo de Sodoma e Gomorra, que havia sido levado cativo e recuperado todos os seus tesouros, Abraão foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Este encontro misterioso e intrigante, quanto ao fato de que até então não havia relato algum da existência de um santuário na terra, foi a prefiguração do sacerdócio de Cristo. Levando consigo pão e vinho, o rei de Salém, ou o rei da paz, também prefigurou o sacrifício de Jesus. Assim, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como sacerdote e sumo sacerdote, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Assim como o próprio Filho de Deus obedeceu ao chamado do Pai e procurou viver em obediência, somos chamados a seguir-lhe o exemplo. Cristo veio a esta terra e experimentou as nossas fraquezas, condoendo-se de nossa triste condição. A sua perfeita obediência nos garante a salvação eterna, mediante os seus indiscutíveis méritos. Justificado pela fé, Abraão buscou viver em conformidade com a vontade de Deus e encontrou a bênção e a aprovação divina em seu encontro com Melquisedeque. Da mesma forma que Cristo mesmo foi provado no sofrimento, o cristão é provado a fim de ser constantemente aperfeiçoado. O seu sacrifício por nós foi eficaz e suficiente, mas isso não significa que não temos um papel a cumprir. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. A resposta do patriarca frente à bênção recebida e sua obediência a ponto de estar disposto a sacrificar o próprio filho são provas de que a salvação nunca é infrutífera, mas sempre redunda em obras de justiça. O próprio Deus provou seu amor para conosco em ter nos enviado o seu primogênito. Que maior prova de amor podemos lhe oferecer, senão com a nossa fé operante? Se de fato conhecemos os princípios elementares dos oráculos de Deus, então, pela prática, exercitemos as nossas faculdades para sabermos fazer diferença entre o bem e o mal. Assim como Abraão devolveu o dízimo de tudo o que tinha, mas se recusou a aceitar recompensas de um rei corrupto, precisamos nos apegar às verdades da palavra de Deus, que definem de maneira muito clara a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Enquanto o tempo ainda nos é favorável, que possamos crescer na graça de Cristo e alcançar, como Abraão, o mais privilegiado título que ele poderia receber. Abraão, meu amigo. Isaías capítulo 41, versículo 8. Vigiemos e oremos. Bom dia, amigos de Deus. Rosana Garcia Barros.